E aí, galera do sexto ano, passando aqui para desejar um bom dia para vocês e bons estudos. Pegue o livro de vocês na página 104 de Geografia e vamos falar um pouco sobre o relevo e as suas formas, certo? Certamente, né, nós já observamos que na superfície terrestre há uma série de irregularidades, gente. Quando eu falo nessas irregularidades, elas são áreas elevadas e outras mais planas. E essas irregularidades são chamadas de relevo. Ocorre tanto nas terras emersas, compostas de continentes e ilhas, quanto nas terras imersas, que são as terras recobertas pelo oceano e mares. Assim, nós podemos dizer ou classificar esse relevo terrestre em continental e submarino, né? É o que a gente vai ver no decorrer agora desses slides. Beleza? Bom, mas antes disso, a gente vai observar sobre a dinâmica desse relevo, né? Como é que esse relevo ele vai se comportar para a gente poder estar fazendo essa classificação do relevo juntamente com as paisagens. Bom, primeiramente a gente vai saber o conceito de que é um relevo. O relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre, superfície da Terra, resultante da atuação de duas forças, que são as forças internas, são aquelas que se originam no interior da litosfera. Quais são esses? Vulcões, terremotos, movimentos de placas tectônicas, os tectonismo e que são as dobras e falhas, né? Na imagem aqui a gente pode estar observando os vulcões e erupções e o globo terrestre dividido e mostrando as placas tectônicas. Uma outra força, né, que estabelece nesse relevo, nessa dinâmica, são as forças externas, aquelas que se originam na própria superfície terrestre. Aí vai incluir o clima, a água na forma líquida, que vai ser as chuvas, rios, mares, pela água sólida, que vai ser geleiras, pelo vento e pelos seres vivos, certo? Nós temos aqui também essas imagens, onde vocês podem observar as geleiras, as chuvas e as ventanias, né? A dinâmica do relevo ela vai se basear nessas duas forças, internas e externas. O relevo e suas formas. O relevo continental apresenta formas bastante variadas. Algumas delas destacam-se mais na paisagem do que em outras. As mais importantes formas de relevo continental são as planícies, certo? Os planaltos, as depressões e as cadeias de montanha. Nessa imagem aqui vocês podem observar mais especificamente como estão relacionadas essas formas de relevo continental. Temos a montanha, né, vai a cordilheira logo em seguida da montanha, a colina, o vale, temos a serra, vamos descendo para o planalto, as depressões logo mais abaixo e por último nós vamos ter as planícies, certo? Então essas são as formas de relevo continental. Agora, gente, a gente vai analisar as principais características de cada uma dessas formas de relevo. Temos aí as planícies, né? As planícies são formas de relevo mais ou menos planas e de origem sedimentar, né? Pois nela existe mais acúmulo de sedimentos do que em outra forma de relevo. Em geral, essas planícies se localizam em baixas altitudes, ou seja, são poucos elevadas em relação ao nível do mar, mas também são encontradas planícies em altitudes mais elevadas. Isso aqui é uma característica das planícies. Os planaltos são formas de relevo com altitude variável, em geral situada acima de 300 metros de altura e normalmente mais elevada do que as áreas à sua volta, ou seja, um pouco mais alta. E os planaltos também se caracterizam por fornecer grande quantidade de sedimento para as áreas mais baixas ao seu redor,
formadas muitas vezes por planícies e depressões, certo? Então aqui é uma outra característica dos planaltos. As depressões são formas de relevo com altitude mais baixa do que as áreas que estão ao seu redor. Geralmente possui superfície plana por causa, por exemplo, do intenso desgaste provocado pela água e pelo vento. As depressões, gente, elas podem ser relativas quando apresentam altitude superior à do nível do mar e inferior às das áreas vizinhas, como a depressão Cuiabana no Brasil. E podem ainda ser absolutas. Quando é isso? Quando apresentam altitudes abaixo do nível do mar, como no Vale da Morte, nos Estados Unidos, com cerca de menos 86 metros de altura. Essas foram as características das depressões. Vamos para cadeias de montanhas. Essas cadeias de montanhas reúnem na mesma área uma série de montanhas e elas apresentam as superfícies mais elevadas do relevo continental e as encostas mais íngremes. Por isso, sofre intensamente o desgaste provocado pela água, pelo vento e pelas geleiras. As montanhas fornecem grande quantidade de sedimentos para as áreas mais baixas do seu entorno. O termo cordilheira designa um conjunto de cadeias de montanhas, certo? Então, as características das cadeias de montanhas foram essas que eu acabei de citar. As unidades de relevo brasileiro pode ser classificada em 3 grandes unidades e cada uma delas possui características físicas próprias, formas semelhantes e aproximadamente as mesmas altitudes. Eu vou falar agora dos planaltos, que são eles terrenos que apresentam superfície irregular, situados acima de 300 metros de altitude e modelados pela erosão sobre as rochas, entre outros processos. As planícies, superfície mais plana com altitude máxima em torno de 200 metros, formadas pelo acúmulo geologicamente recente de sedimentos marinhos, fluviais e lacustres. As depressões são terrenos formados por longos processos erosivos sobre as rochas, com altitudes que variam de 100 a 500 metros, inclinação suave e superfície em geral mais plana que as dos planaltos. Isso aqui são o resumo mais específico de cada uma dessas características, dessas unidades de relevo, certo? A questão da forma, semelhança e até pela mesma proximidade de altitudes. As altitudes do relevo brasileiro. As formas desse relevo existente atualmente no Brasil têm origem basicamente em ações internas da Terra, como o vulcanismo e os movimentos da crosta que ocorreram há milhões de anos. Além disso, ações externas, como os desgastes provocados pelo vento e pela água das chuvas e dos rios, vêm esculpindo o relevo do país ao longo do tempo. Em razão da idade muito antiga e do intenso desgaste desses terrenos, não observamos, grande altitude no relevo brasileiro. Cerca de 93% do território brasileiro do país são compostos de terrenos com menos de 800 metros acima do nível do mar. Aqui vocês vão se deparar com uma representação cartográfica do relevo. Uma das técnicas da cartografia para representar os desníveis da superfície terrestre é a conservação de cores altimétrica, ou seja, alt, que é igual a altura, e métria, que é igual a medida. Essa técnica consiste em utilizar cores e tonalidades diferentes para representar a variação de altitude e profundidade do relevo. Vamos observar no anunciado aqui à esquerda. A cor verde representa as altitudes entre 0 a 200 metros
Então, toda essa cor verde que vocês observar nesse mapa aqui à direita de vocês, são os locais com essa altitude. Vocês vão começar de 0 a 200 metros de altura. Isso nessa cor verde. Todas essas cores verdes aqui, né, do mapa, vocês podem observar que eles estão representando uma altura de 0 a 200 metros. A cor amarelo representa as altitudes entre 250 metros. Então, já basicamente esses amarelozinhos aqui, ó, que estão entre meio do mapa, e algumas partes aqui nas laterais. A cor alaranjado representa as altitudes entre 500 e 800 metros. Também já estamos aqui, essa corzinha aqui mais centralizada do mapa, vai intervir quase todos os estados. O marrom claro representa as áreas de altitude entre 800 e 1.200 metros de altura. Então já vai ser uma cor mais específica desse marronzinho aqui. E por último nós temos o marrom escuro, que representa as áreas de altitude acima de 1.200 metros. Esse marrom mais escuro temos em alguns locais, em alguns estados do nosso território brasileiro, certo? Assim como o relevo continental, o relevo submarino apresenta formas diferenciadas. As principais formas de relevo submarino não são as plataformas e os taludes continentais, as ilhas, as bacias e as cadeias oceânicas e as fossas marinhas. Na imagem aqui, especificamente, nós temos o relevo submarino, temos aqui o continente, logo em seguida, acima nós temos a plataforma continental, logo mais em seguida temos o talude continental, com uma profundidade um pouco mais do que a plataforma continental. Os montes marinhos, que já ficam praticamente quase a uma determinada distância, né, do oceano, dentro dos mares. E a cordilheira meso-oceânica, que também já está um pouco mais afastado da parte litorânea da plataforma continental. E aqui embaixo nós temos as margens continental, que é a planície abissal, temos a bacia oceânica. Então, esse esquema aqui, ele vai estar relacionado ao relevo submarino. O relevo submarino começou a ser mais bem estudado pelos cientistas apenas na segunda metade do século XIX. Porém, somente a partir da década de 1940, com o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de exploração, como sonares e radares, foi possível obter informações mais precisas e detalhadas sobre o fundo dos oceanos. Atualmente, gente, as expedições submarinas contam com robôs submersíveis não tripulados, capazes de mergulhar em fossas de até 6.000 metros de profundidade e mapear com grande precisão o relevo oceânico. E essas máquinas, elas fazem todo o trabalho por controle remoto, enviando os dados coletados às estações de comando na superfície terrestre, certo? Então, galera, por hoje é só. Vocês vão ter uma tarefa na página 110 e 111, certo? E aí no próximo vídeo aula a gente faz essa correção com mais um outro assunto, certo? Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.